rase ora balabashe shindela baba baba yondere mandelala ushindela mambaye indela mandelwa yara uriya baye sanda Orianda mande bayele ora babanda rishanda. Oh yes. Esta noite, Pai, Alléluia, Papa. te agradecemos. Nous te remercions. Obrigado pelo este terceiro dia Merci pour ce troisième jour desta maratona. de ce marathon de prière. Estamos aqui de novo para ouvir a sua palavra. Osali susu awa pona koyoka maloba. Juremos te render toda a glória e louvor. Toshire kosongisela yo lokumu pe kembonyo. Declaramos esta noite abençoada. Déclarez butu alléluia pambola. Pedimos a presença do Espírito Santo, Demandons la présence du Saint-Esprit. abertura do Espírito para entender as Escrituras. L'ouverture de l'esprit pour comprendre les Écritures. Proclamamos a vitória de Cristo esta noite. Proclamons la victoire de Jésus-Christ cette nuit. Satanás, você não tem lugar aqui. Diable osana esikawate. Você já foi vencido há 2000 anos Tu es déjà passados. vaincu il y a 2000 ans passés. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Pai, muito obrigado. Père, merci beaucoup. Obrigado. Merci. Fala conosco. Parle avec nous. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Som. Muito obrigado. Será que pode receber, abraçar duas pessoas? Deseja as boas-vindas. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez saluer des personnes ou souhaiter bango le bienvenu, la bienvenue dans Que trois Deus jours. nos abençoe. Que Nzambe apakola bino. Por favor, a minha voz está boa. Esse micro estava bom. Shalom. Shalom. Muito obrigado. Podemos tomar nos assentos. Merci beaucoup. Tokoki Govanda. Sejam bem-vindos na presença de Deus. Boye imalamu na présence ya Nzambe. Amém. Amen. Também estamos a saudar Toso saluer pe. todos os nossos irmãos, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Toutes les frères et sœurs, au besoin accompagner biso à travers les internets, les réseaux Que Deus sociaux. vos abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Eu acredito que essa mensagem vai mudar de novo a tua vida e o seu destino. Je crois que ce message va changer ta vie et ta destinée. Igreja, glorifica a salva de Église avec palmas. Amaboko, le Kumusong Sepa Nzambe. Alex, aumenta mais para mim. Aleluia. Podemos, quero dizer, bom apetite a todos. Alingina souhaiter bino bon appétit. Sabemos que a palavra de Deus alimenta, né? Vous savez que la parole de Dieu, c'est l'aliment. Amém. Amen. A Bíblia diz que o homem não viverá só do pão, La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Então a palavra de Deus é comida. Maloba Nzambe et sa Bible. Quando você está vindo na presença de Deus, deve vir com todo apetite. Tango soya na présence ya Nzambe, il faut venir avec tout appétit. Diga amém. Amen. Nós estamos num mês muito importante Biso tozana mwa moko très important. que o homem de Deus, o nosso profeta, o profeta maior, o reverendo Dayo Samuel, que Que nós l'homme estamos a de complementar. Dieu, le prophète, l'ambassadeur de Jésus-Christ, le révérend Dayo Samuel, Cada mês receba de Deus uma palavra que ele transmite a nós todos no nível mundial. chaque mois, lokola visionnaire, azwaka parole prophétique et pas Nzambe, apesaka biso nyonso lokola bana na ye E partout dans le depois monde. viajamos Après, biso falando tovoyagaka, durante o mês por desligar esse 28. tolobaka to expliquaka yango pendant tout
Le E o mois. mês está a acabar, que foi intitulado o mês da revelação. Et moi, aussi là, ils allaient intitulé le mois de révélation. Eu não posso encerrar este mês sem vos revelar algumas verdades que precisamos de conhecer. Na kokite to silisa moi sans pour autant na révéler bino certaines vérités au esenge toyeba. Durante o mês eu disse que a revelação Pendant ce mois, na loba quitte la révélation. absoluta é a palavra de Deus. La révélation par excellence, c'est la parole de Dieu. Amém. Amen. A revelação das revelações é a Bíblia. La révélation de toutes les révélations, c'est la Bible. Tudo que está escrito aqui é a revelação de Deus. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la révélation de Dieu. Significa Deus se revelou na sua palavra. C'est-à-dire Dieu s'est révélé à travers sa parole. Então cabe a nós de pesquisar, de entrar na profundidade para conhecer esta revelação de Deus. Maintenant, responsabilité, ça pas nabiso. Tout ça, la recherche, tout luka, tout tanga pour tout comprendre révélation au Yanzamba. Como pastor, como líder aqui em Angola, eu tenho a responsabilidade de vos comunicar esta revelação de Deus. Moi, comme pasteur, le leader ici en Angola, n'a pas la responsabilité, il y a qu'à communiquer révélation au Yanzamba. E durante a semana passada, Les semaines passées, nós falamos acerca da revelação da evangelização. on a expliqué qu'il y a révélation, il y a évangélisation. Não, devemos conhecer Nous devons connaître. uma das revelações de Deus Moko ya ba révélation Yanzamba, é a evangelização. c'est l'évangélisation. A missão da igreja La mission de l'église, é formar, c'est former. essa é a missão dentro da igreja, La mission à l'intérieur de l'église, e de fora é evangelizar, levar a boas novas aos perdidos. Nakati et sa formation, et puis après avoir qu'on l'a formé, il faut obima maintenant pour évangéliser, témoigner Christ à travers cette Não parole. podemos evangelizar sem conhecer a revelação acerca da realidade do inferno. Tokokaki jamais co-évangéliser sans pour autant avoir connaissance à ce qui concerne les réalités qui se passent dans l'enfer. Diga amém. Amen. E o domingo falei acerca da universidade do inferno. O que acontece? O inferno é uma faculdade. Dimanche, je prêchais sur l'université de l'enfer. C'est-à-dire l'enfer, c'est une faculté. Quando você entra no inferno, Ce qui est côté enfer, tem lá disciplinas principais que vai aprender. il y a des disciplines principales où il faut apprendre. Que Jesus Yesu, seja louvado azwa de lokumu, nos falar a parábola de Lázaro e do homem rico. ko expliquer biso malamu parabole ya Lazare et l'homme riche. Para nos contar das realidades que acontecem na eternidade. Pour nous expliquer biso les réalités qui se passent dans l'éternité. Eu falei aquilo profundamente. Nalobela kiango profondément. Amém? Amen. Não podemos evangelizar Kokoki te ko évangéliser sem conhecer a revelação que somos peregrinos. sans te connaître révélation que nous tous nous sommes pèlerins, passagers dans cette terre. Isso foi uma verdade, uma revelação que a igreja deve conhecer. Oyo ezalaki une révélation vraie aux églises esengeli eyeba. Você que está me acompanhando no mundo, Vous tous qui me suivez partout dans le monde, essa é a mensagem do tempo. c'est le message du temps. Que todo homem e mulher de fé são peregrinos aqui na terra. Tout homme et femme dans la foi, nous sommes pèlerins sur terre. Amém? Amen. Não é só para os cristãos. Et ça kaka pour les chrétiens, Meu Deus. mon Dieu. Aleluia. Amen. É para todo homem que está neste mundo, também é peregrino. Et ça kaka pour les chrétiens, tout homme qui est dans cette terre est pèlerin, passager. E a nossa peregrinação Et pèlerinage nabiso, acaba de duas maneiras que eu expliquei. et si la cas de deux manières, comme j'expliquais. Amém? Amen. Aleluia. Amen. Para os pagãos vai acabar também de duas maneiras. Pour les païens, et aussi la paix dans. Amém. Amen. A primeira maneira é para nós todos. Première manière, et ça pour la biso nyonso. De o acabamento da nossa peregrinação.
Desculpa, pai. do acabamento Achèvement et à pèlerinage na biso, é a morte. c'est la mort. Os filhos de Deus Les enfants de Dieu, morrem. bakufaka. Amém? Amen. É a morte física. C'est la mort physique. Que todo mundo é destinado Tout le monde est destiné de morrer fisicamente. ya kokufa physiquement. Seja cristão Ozala chrétien ou pagão. ou païen. A morte La mort acaba com a nossa viagem. ekataka voyage na biso. Termina Amen. a nossa viagem. Alguém está comigo? Tomoko azananga. Agora, quando essa viagem acaba, Alors lorsque voyage oyo esili, para te mostrar aqui pona kolakisa yo te que ninguém vai ficar eternamente aqui na terra. que mutu moko te akotikala éternellement sur terre, Pode construir, okoki pode kotonga, investir, okoki koinvestir, tudo vai ficar. nyonso ekotika. Quando a tua viagem acaba, Lorsque voyage na yo esili, você volta na eternidade para onde que você saiu. yo ozongi na éternité esika wapi outaki. E a segunda maneira que a nossa viagem acaba aqui na terra, Et deuxième manière que notre voyage, para nós cristãos, pour nous les chrétiens, homens e mulheres de fé, hommes et femmes de la foi, é o arrebatamento da igreja. c'est l'enlèvement de l'église. Quando a trompeta vai soar, Lorsque trompette ekozala sonner, a Bíblia diz: os mortos em Cristo e os vivos em Cristo serão arrebatados. la Bible dit le mort et le vivant en Christ sont enlevés. Ali a nossa viagem acaba para sempre. Wana nde voyage na biso esili E pona libela. voltamos na eternidade. Tozongi na éternité. Mas para os pagãos, Mais pour les païens, a segunda maneira que a viagem dele vai acabar, deuxième manière que voyage na bango esilaka, que vai acabar, estamos a que falar do futuro, là, é o fim do mundo. c'est fin du monde. O arrebatamento da igreja não será o fim do mundo, porque o mundo vai continuar. L'enlèvement de l'église est à la fin du monde parce que le monde va continuer. Ok? Amen. Estamos juntos? Amen. Quando o mundo vai acabar, Tango mokili ekosila, assim toda criatura, a viagem dele vai acabar aqui na terra. wana nde toute créature voyage na biso nyonso esili na mabele. Esses detalhes é muito importante quando você está na igreja a conhecer. Ce détail est très important lorsque tu es en église, tu comprendre yango. Diga amém. Amen. Esse amém é muito fraco. Amen. Depois virei para falar das profundidades do arrebatamento da igreja. Après Como é que nakoya, vai ser. nalobela sur profondeur, l'enlèvement de l'église, comment ekozala. Falamos da ressurreição dos mortos. Nalobela sur la résurrection des morts, Os eventos que vai acompanhar les événements qui vont accompagner. são coisas importantes. Ce sont les choses importantes. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oya lobi amen, Nzamba O pambola. subtema desta noite: Sous-thème ya butu alelo, quais são os benefícios quels sont les bénéfices ou avantagens ou les avantages de conhecer que nós somos peregrinos? de connaître que nous sommes de pèlerins. Quais são os benefícios Quels sont les bénéfices de descobrir, de découvrir, de conhecer essa revelação de connaître cette révélation que nós somos peregrinos? que nous tous nous sommes pèlerins. Que todo homem é peregrino. Mutu nyonso aza Que pèlerin. todo pastor é peregrino. Osala pasteur, osa pèlerin. Que todo pregador é peregrino. Tous les prédicateurs, osa ba pèlerin. Quais são os benefícios? Quels sont les bénéfices? Se o mundo conhece isso claramente, Si le monde et comprendre Makamboyo clairement que nós somos que peregrinos, nous tous nous sommes des pèlerins, se os reis deste mundo conhecem essa revelação, si les rois de ce monde ba yebi révélation oyo, aleluia. amen. Se os ricos deste mundo Si conhecem le riche de ce monde ba yebi que essa revelação, révélation oyo, que somos que peregrinos, nous sommes se pèlerins, todos os filhos de Deus, si tous les fils de Dieu em toda parte do mundo, partout dans le monde conhecem essa revelação, ba yebi révélation que oyo, somos peregrinos, que nous sommes pèlerins, o primeiro benefício: premier bénéfice, todo peregrino tout pèlerin, deve nascer de novo. il faut abotama ya sika. Por quê? Pourquoi? O novo nascimento, La nouvelle naissance, vimos ontem, toyekola kilobi, que é essa que nos dá acesso
para o paraíso. C'est ça qui nous donne l'accès pour le paradis. A nova nascimento La nouvelle naissance é o bilhete de entrar no céu. est habillé pour Kotana Lola. João 3, Jean chapitre 3, verso 3 a 7. verset 3 3 a à 7. 7. Jesus diz, Yesu quando alobi, Nicodemo perguntou, lorsque Nicodème a tourné question, aleluia, Amen. o que ele pode fazer para entrar no reino dos qu'est-ce céus? que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Jesus lhe diz, Yesu a répondu, deve nascer de novo. il faut aussi naître de nouveau. Amém? Amen. Se não nascer de novo, Ce que botami a sikate, não verás o reino de Deus okomona royaume ya Nzambe e te, não entrarás. et jamais okokota. Então, Alors, para voltar na eternidade com Deus, pona kozonga na éternité na Nzambe, porque o homem é perdido, parce que l'homme est o perdu, homem é pecador. l'homme est pécheur. A nova nascimento, La nouvelle ou o naissance, novo nascimento, la nouvelle naissance, que nos ajude yango esungaka biso, para nos reconciliar com Deus poto se réconcilier na Nzambe. e tenha lugar garantido no paraíso. Et puis kozala na esika garanti na paradis. Amém. Amen. Como que isso acontece? Comment yango esalemaka? Como nascer de novo? Comment naître de nouveau? Eu dei ontem 4.5, né? Napesaki lobi, Para os irmãos que estiverem aqui conosco. napesaki 5 points. Primeiro é receber Jesus Cristo como Senhor Salvador pela fé. Premièrement, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi. Sim. João 1, 12 a 13. Jean 1, 12 à 13. Receber Jesus Recevoir para nascer de novo. pour la nouvelle naissance. Para nascer na família de Deus. Pona kobotama na famille O Nzambe. versículo de João 1 é muito profundo. Verset ya Jean 1 est très O important. verso 12. Verset 12. A Bíblia diz aqueles que lhe receberam, La Bible dit parce que tous ceux qui l'ont reçu, aqueles que creram, tous ceux qui l'ont cru, lhe deram poder ils lui ont donné le pouvoir de tornar filhos de de Deus. devenir fils de Dieu. Alguém está comigo? Tout quoi ça? E não nasceram da carne, Babotami na musunité, nem de osso, nem Não. do sangue, ni de chair, ni de sang, ni de mas sang. nasceram de Deus. Mais babotami na Nzambe. Só os filhos de Deus que vão viver com Deus. Seulement le fils de Dieu ne va vivre na Nzambe. Se você não é da família de Deus, nunca vai viver na eternidade com Deus. Ceux qui sont dans la famille en Nzambe, jamais ko vivre en éternité na Nzambe. Efésios 2, 8, Ephésiens 2:8. a Bíblia diz que somos salvos pela fé. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Segunda coisa, o AB, B.B. é para o arrependimento. Par la repentance. Ninguém se converte que nasce de novo se não se arrependeu. Mututi akoki ko se convertir, ko botama ya sika, soki a se repentir te. É muito importante. C'est très important. Para ter lugar no céu, Pona ko so esika na o likolo, peregrino deve se arrepender. pèlerin, il faut à se repentir. Ponto C, Point C, é pela uma verdadeira conversão. c'est par une véritable confession. Conversão. Conversão. Confession. Merci. Se convertir. Se convertir. Converter. Se É convertir. muito importante. C'est très important. Alguém que nasceu de novo Quelqu'un qui est né de nouveau, é a pessoa que se converteu. asa mutu a se convertir. Significa deixou os maus caminhos Cela signifie atiki banzela mabe, e voltou a Deus. azongi na Nzambe. Como o filho pródigo. Lokola fils prodigue. Estava perdido, Azalaki perdu, deixou o pai, atiki papa, depois voltou. après azongi. É isso que se chama conversão. Yangwana tobengi Deixou conversion. aquele caminho, voltou na casa do pai. Atiki nzela kendaki azongi na ndako ya papa. O ponto D, letra D, Point D, como que alguém nasce de novo? comment quelqu'un naît de nouveau? É para a confissão dos seus pecados. C'est par confession de ses péchés. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. A Bíblia diz que confessa La Bible dit, c'est lui qui confesse e abandona, et qui abandonne, obtém misericórdia de Deus. il obtiendra la miséricorde de Dieu. Provérbio 28, 13. Proverbe 28, verset 13. Posso avançar esta noite? Je peux avancer. Ponto número 2. Un numéro D. Amém? O benefício número 2. Bénéfice numéro 2. O peregrino
Un pèlerin deve andar com temor de Deus durante toda a sua peregrinação. doit marcher avec la crainte de Dieu pendant tout ce temps de son pèlerinage. Merci, je répète. O peregrino Pèlerin deve andar doit marcher com temor ou no temor de Deus doit marcher avec la crainte de Dieu durante toda a sua peregrinação. pendant tout ce temps de sa pèlerinage. Oh meu Deus. Mon Dieu. Como estamos de viagem Lokola toza na voyage, e não conhecemos o dia que a nossa peregrinação vai acabar, toyebi te quel jour pèlerinage na biso ekosila. a Bíblia nos aconselha Bible ezo conseiller biso de andar no temor do Senhor. de marcher avec la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Merci. Dans ou avec, c'est ça, non? Amen. Amen. Temor do Senhor. La crainte de Dieu. 1 Pedro 1:17. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Rápido, quero ouvir a leitura para ajudar os outros. Rapidement. Escreve. 1 Pedro 1:17. 1 Pierre chapitre 17. 1:17. Chapitre 1 verset 17. Merci. 2 de Coríntios 5, verso 11. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. E 2 Crônicas 19, verso 7. 2 Chroniques chapitre 19 verset 7. Pode ler. Tabita arranja o segundo versículo e o papá Gabriel terceiro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Uhum. Quando oram a Deus, Hum. vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, Durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. tem Palavra do respeito Senhor. a ele. Tem que começar aquela linguagem aí. Vai. Francês. Merci. Procura aquele outro, Mamoud. Verset 17. Uhum. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, Oui. sans acception de personne, Uhum. conduisez-vous avec crainte Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous com temor Conduisez-vous avec crainte durante o Pendant- tempo da vossa peregrinação. Fute, quero essa leitura, pendant le claro, em temps de português. votre pèlerinage. Vai, segundo versículo diz o quê? Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. É por causa desse reverente temor ao Senhor, sempre presente em nossas vidas, que trabalhamos tão gradualmente para ganhar os outros. Deus conhece nosso coração e sabe que Ele é sincero nessa questão. Palavra do C'est Darby, Senhor. hein? Donc, parole de vie, parole vivante. Il faut commencer avec Darby. Oui, pode repetir o primeiro versículo. 1 de Pedro, 1, 1, versículo 17. 17. Ouais. Go. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É isso, filho. Palavra do Senhor. Andar com quê? Com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Marcher Fala dans- no teu irmão. O peregrino teme a Deus. Lobana Nekonayo, un pèlerin craint Dieu. Durante o seu tempo de viagem, Pendant tout ce temps de voyage, o peregrino faz o quê? pèlerin à Salakanini, Teme a quem é? A Deus. à Banga Kanzambe. O peregrino não vive como todo mundo. Un pèlerin à Vivaka Lokola Batunion sauté. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. 11. Garbi. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, Ouais. nous persuadons les hommes, mais nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Écoute ce qu'on dit dans ma langue, la fête son. Connaissant donc la crainte du Seigneur,
Nous cherchons à convaincre les hommes. C'est ça, parole Oui, du temps. oui, vas-y. Connaissant donc la crainte du Seigneur, Conhecendo o temor do Senhor, nous cherchons à convaincre les hommes. para isso aí. Procuramos, buscamos a fazer o quê? A convencer os homens. Nous cherchons à convaincre les hommes. Diga amém. Amen. Quando você tema Deus, Ce qui est au Nzambe, quando vai abrir a tua boca para evangelização, est au fongola munoko pour évangéliser, vai convencer os homens. ou ko convaincre batu mususu. Fala no o peregrino que está ao teu lado, está a ouvir o que o outro peregrino está falando. Loba na pèlerin za pembe na yo, yo ki pèlerin mususu ninga zoloba. Mas velho, 2 Crônicas 19:7. 2 Crônicas 19:7. Que o temor do Senhor esteja convosco. O temor do Senhor esteja Convosco. convosco. La crainte de Dieu soit avec vous. Uhum. Vigiai a vossa conduta. Vigiai a vossa conduta. Veillez à votre conduite, Pois junto do Senhor, nosso Deus, não há injustiça, Ué? nem acepção de pessoas, nem corrupção com o presente. Diga amém comigo. amen. Fala ao teu irmão, o temor de Deus esteja contigo. Loba na Amen. ndeko za pembe na yo, que la crainte de l'Éternel soit avec O vous. peregrino anda como? Com temor de Deus. Un pèlerin marche avec la crainte de Dieu. Por quê? Pourquoi? Porque no céu Parce que dans le só ciel, entrará pessoas que temem a Deus. kaka bato babangaka Nzambe nde bakokota kuna. Amém. Amen. O que é o temor de Deus? C'est quoi la crainte de Dieu? A Bíblia nos dá a resposta. Si biso ba réponse, Provérbio 8:13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Amém? Amen. O que significa temer a Deus? C'est quoi la crainte de Dieu? Provérbio 8:13. Proverbe 8, 13. É rápido. Alguém está a receber uma coisa? Mutumoko azo recevoir. Esse amém é muito fraco. Amen. Quero ouvir amém com vitamina. Nalingi na yo kamen moko ya malamu. Estou a partilhar alimento do tempo. Nazo partager la nourriture du temps. Sim, do 13. Provérbios capítulo 8, versículo 13. 3. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Está vendo? O que é o temor do Senhor? C'est quoi la crainte de Dieu? Primeiro é aborrecer o quê? O mal. mal. C'est la haine du mal. Ué, Deus, A soberba a soberba, e a arrogância arrogância e o mau e caminho. o mau caminho. E a boca perverso aborreço. A boca perverso e Aborreço. quero uma outra linguagem. La E qual- crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ué, L'arrogance et l'orgueil. uhum, La voix du mal uhum. et la bouche perverse. Diga amém. Amen. Só der algumas coisas aqui. Kaka papesi Quando kaka. se diz o temor de Deus, Lorsque balobi la crainte de Dieu, diz o quê? balobi nini? É aborrecer o quê? Haïr le mal, O mal. Odiar o mal. koyina mabe. Tabita 13. pode ler. Sim, mas... O temor do Senhor detesta o mal. Merci, E papai. eu detesto o Shhh, orgulho. devagar, o mais velho. Estás a correr aonde? O temor do Senhor significa o quê? Detestar o mal. Detestar O o mal. mal. La crainte de l'Éternel signifie détester, haïr le mal. Você não pode ser um cristão, Okoki te kozala chrétien, homem que teme a Deus un homme qui craint Dieu e continua a fazer mal. et continue à faire le mal. Quem teme a Deus detesta Quelqu'un qui craint Dieu haït o mal. le mal. Não colabora com o mal. Pour collaborer na mabete. É por isso, C'est pour cela, se na igreja, si na église, se na família, na famille, você não é atacado, yoza attaqué te, significa que você não faz nada. c'est-à-dire ozo sala nanu eloko te. Os teus amigos devem te fugir. Ba camarade na yo fo ba kima yo. Quando Amém. nós nos convertemos, Tango biso tobongola ki motema. nenhum amigo que vai mais sentar comigo.
camarade du moko Porque eu só abri a boca para falar do mal que eles estão fazendo. parce que ngana bandai ka ko fongola munoko koloba mabe oyo bango bazo sala. Sabia por que José foi odiado pelos seus irmãos? Oyebi pourquoi Joseph azalaki aïe et pas bandeko na ye? Porque ele detestava do conduto dos seus irmãos. Parce que bandaki ko haïr, ko détester conduite ya bandeko na Alguém ye. que tema Deus, Quelqu'un qui craint Dieu, até na família, vai condenar o mal. même dans la famille tu dois condamner le mal. Amen. Aleluia. Amen. É por isso que temos problema. Yangwana tosana ba problème. Muita gente não são salvos. Beaucoup de gens baza sauver te Porque as pessoas que estão na igreja parce que bato baza na église não temem Deus. bazo banga nzambe te. Mas velho, continua. Detesta o mal. O temor do Senhor detesta o mal. Aham. E eu detesto o orgulho e a arrogância. Detestar o quê? Orgulho e Arrogância. temos muitos orgulhosos nas Haïr igrejas. l'orgueil et l'arrogance. Muitos orgulhosos nos pastores. Beaucoup des orgueilleux parmi les pasteurs. Quem tema Deus não é orgulhoso. Quelqu'un qui Amen. craint Dieu n'est pas orgueilleux. Detesta o orgulho, Il arrogância. déteste, il haït l'orgueil, Vê a l'arrogance. maneira que os pastores falam. Regarde. Os pregadores de hoje. Le lenge ba pasteur, ba prédicateur à Os l'élo, crentes de hoje. ba chrétien à l'élo. Muitos orgulhosos. Beaucoup des orgueilleux. Mas quem tema Deus Mais celui qui craint Dieu, odeia orgulho. il haït l'orgueil. Est-ce que je peux entendre un amém vite? Será que posso ouvir o amém? Continua mais velho. Mas o quê? A má conduta A má conduta. Mauvaise conduite. Aham. e a boca mentirosa. E a boca o quê? Mentirosa. Aqui não se fala. Awa kutu koloba te. Muitos mentirosos. Plusieurs Peregrinos mentirosos. ba pèlerin mais ba to lokuta. Quando alguém tema Deus, Lorsque quelqu'un craint Dieu, a definição do temor de Deus são essas coisas. définition et la crainte de l'Éternel, c'est ça que nous venons de lire. Ok? Amen. Amém? Amen. Detestar o mal. Haïr le mal. Deixar de mentir. Kotika, kokosa. Pessoa mente tais coisas, não pode mentir. Bato bazo kosa na makambo esengeli kokosa. Ninguém vai te matar. Mutu akoboma yo te. Aleluia. Amen. É muito importante. C'est très É por isso, important. uma das coisas. Na yango moko ya makambo, Se você quer saber alguém que é convertido, pona koyeba mutu aza converti, alguém que tem a vida de Deus, quelqu'un qui a la vie de Dieu, odeia os mentirosos. aboyi lokuta. Não, aí inacaba. Aina kabato lokuta. Se sente mal quando alguém está mentindo. Ayokaka mabe tango mutu azokosa. É por isso Pedro ficou chateado. Pour cela Pierre ayokaki kanda. E Ananias e Safira morreram. Anania pe Safira bakufa. Eles dizem claramente: o dinheiro era vosso, Alobi na bango clairement o mbongo terreno foi o vosso. terrain ezalaki ya bino. Quando vender o dinheiro estava na vossa posse. Herbe otekaki mbongo ezalaki na Por baposi que na vocês bino. vão mentir? Pona nini bokokosa? Hã? Alguém está comigo? Mutu moko aza nanga. E sentiu com a ira de Deus. Ayokaki kanda De Deus, estou ya falando. Nzambe. A ira santa. La colère sainte. Não gostou disso. Asepelaki nango Diz: te. você mentiu a Deus, vai ver. Alobi bino bokosi Nzambe bokomona. E aconteceu desgraça. Ekomelaki bango ya mabe. Fala no teu irmão, para de mentir. Loba na ndeko na yo tika Eu kokosa. não estou ouvindo nada aqui. Nazoyoka te. Alguém pode falar mais alto para ouvir? Okoki koloba lisusu. Fala no teu irmão, fala a verdade. Loba na ndeko na yo loba Não precisa de vérité. mentir muito. Et c'est important que kokosa mingi. Aleluia. Amen. Terceiro benefício de conhecer que somos peregrinos. Troisième bénéfice de connaître que nous sommes pèlerins. Meu Deus, tempo. A terceira, Troisième bénéfice. amém? Amen. O peregrino Un pèlerin deve agir doit agir e gerir et gérer muito bem o seu tempo. très bien son temps. Repito, À répéter, o peregrino un pèlerin que conhece, qui connaît que está de viagem neste mundo, qu'il est de voyage sur terre. amém? Amen. Deve agir e fazer o quê?
gerir muito bem o seu tempo. doit agir et gérer bien son temps. Salmos 90, verso 12. Psaume chapitre 90, verset 12. A noção do tempo. La notion du temps. Amém. Amen. A noção do quê? La notion de quoi? Do tempo. La notion. Saber agir e gerir muito bem o teu tempo. Savoir agir et gérer bien Quando votre estou temps. falando de agir, estamos a falar do quê? Das nossas ações. Tango nazoloba agir, nazolobela ba Os nossos atos. nos actes, nos actions. Aleluia. Amen. Deve agir com tempo. Il faut agir avec le temps. E saber gerir o tempo, porque o tempo é curto. Et koyeba comment gérer le temps parce que le temps est amoukié. O nosso tempo aqui na terra é curto. Notre temps sur terre est courte. Então deve gerir muito bem. Nous devons bien gérer. Meu Deus, estou pregando alguém. Nazoteya mutu moko. Depois dessa mensagem, Après message a oyo, pessoa que deve tomar nova decisão. eza na bato fu baso ba décision ya sika. Você está a gastar tempo, Ozo gaspiller temps, está a gastar energia ozo gaspiller énergie nas coisas que não vai te ajudar em nada. avec les choses oyo ekosunga yo te. Vamos lá, todas as linguagens rápido. Salmo 90, Verso 12. verso 12. Escute peregrino avisado. Ensina-nos a contar assim os nossos dias. Ensina-nos a fazer o quê? A contar os nossos Os nossos dias. dias. Enseignez-nous à bien compter nos jours, Para podermos chegar ao coração da sabedoria. Aleluia. afin que nous appliquions notre Nous cœur appliquions notre cœur à la sagesse. à la sagesse. Est-ce que vous avez la zawate? Papa, Lingala. vous avez bien au nom de Jésus. Vai, filha. Versão viva. Diz assim a palavra do Senhor. Amen. Ensine-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a fazer o quê? A contar Não, os não estão nossos aqui, dias. igreja. Usawate église. Ensina-nos a fazer o quê? Enseignez-nous à faire quoi? Essa é a oração do peregrino. Oh, et sa prière, il y a un pèlerin. Pai, ensina-me Père, enseignez-nous a contar bem à compter bien os nossos dias. nos jours E usar bem os nosso pouco tempo. É, Machanda. E a usar bem o nosso pouco tempo. kosalela malamu tango na biso ya mukie oyo toza nango Mwata. kamwa temps oyo toza nango Você yoka? Tá ouvindo? Não, não, você não está me acompanhando. Est-ce que ozolanda nga Você está a ouvir? ozoyoka Fala ao teu irmão, você tem o tempo. loba na ndeko no oza na temps mukie Da forma que as pessoas se comportam, parece ter todo o tempo, toda a vida. lolenge bato base comportaka c'est comme si okokufa te mokili oyo oza na temps ebele. Oui, acaba, filha. O nosso pouco tempo, para que o nosso coração possa alcançar a sua sabedoria. A palavra Para do que o Senhor. nosso coração Pour que nos cœurs pode alcançar o quê? A sabedoria. et reconnaître sagesse, Alcançar com sua recevoir a la sagesse. sagesse. Os homens sábios Les hommes são sages, ils peregrinos sont de pèlerins que conhecem a noção do tempo. oyo bayebi notion ya temps, E conhecem que são peregrinos. bayebi ke baza Que aqui passager nesta terra ke awa na mabele tem pouco tempo. baza na temps mukie. Quando alguém vai de viagem, Lorsque moto ake voyage sabe que tem uma semana, ayebi ke aza na une semaine vai aproveitar para akoprofite fazer as coisas pela qual que ele foi realizar. kosala makambo oyo akendelaki voyage. Você está comigo? Amen. Porque sabe que não vai viver lá eternamente. Parce que ayebi ke place ake Ou tem 5 dias, 5 ou jours tem um mês, aza na un mois vai aproveitar ao máximo esse tempo. akoprofite na maximum ya temps aza nango. O grande problema, Donc, vocês se comportam, parece que vão viver eternamente aqui na terra. Notre grand problème c'est ça. Tozo se comporter c'est comme si toko vivre éternellement awa na mabele. Tá ou não? Nazoteya Tá a entrar ou não? ezokota Fala ao teu irmão.
sabedoria. La Me sagesse. fala, tem que gerir o tempo. Il faut bien gérer le temps. Estou pregando alguém? Azoteya mutu. Não passa o teu tempo Kolekisa tana yo te. na televisão. Na télévision. Passar o teu tempo Kolekisa tana yo. nas coisas unidas. Na makambo eza inutile. Diz o que é ligado. lakisa biso te mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele. Lakisa Bissot nos mostra Lakisa biso. que os nossos dias são pouco para que nós tornamos sábios. Eza mukie po biso tokoma bato ya mayele. Estou pregando alguém? Amen. Receba a sabedoria de Deus. Reçois la sagesse de Dieu. Eu disse, receba a Je dis, sabedoria. reçois la sagesse de Dieu. De saber gerir o que? O De tempo. savoir gérer le temps. Fala comigo que eu tenho pouco tempo aqui na terra. Loba nga naza na temps mukie awa na mabele. Agora, esse pouco tempo Siko temps mukie oyo. deve primeiro investir para a vida espiritual. Premièrement, il faut qu'on investir dans la vie spirituelle. Segundo, nesse pouco tempo, Deuxième chose, na temps oyo mukie ozanango. virei. Sabe uma mensagem que eu preguei naquele tempo? Na O Rússia. relógio da vida. O tema era o relógio da vida. Temi moko na teya mikolo ebele leki. Muitos anos. Amen. Há 20 e tal anos passado. Preguei 20 ans o passés. relógio da vida. L'horloge de la vie. Não, la montre. La montre, horloge. Preguei peregrino que é oração. Na teya ki pèlerin. Outro tempo. Que l'air est une. Se você não sabe usar o relógio, Soki oyebi kosalela montre te. a vida do homem é como relógio. Vie ya mutu eza lokola montre. Da forma que está a tocar. Ndenge ezotambola. Não mente, não precisa disso. Estou pregando coisas sérias. Há pessoas Eza na bato. que já está a assinalar na vida deles, já são 18 horas. Na vie na ye ezosignaler déjà tokomi 18 heures. Alguém está comigo? Moko aza na nga wa. Depois vou trazer essa mensagem, vai mudar. Existem pessoas que vão casar a correr porque o tempo está passando. nakozongela message eza na bato mosusu bokobala na mbangu mpo moni okomi deja na 18 heures kala te butu ezokota. Meu Deus. Fala comigo, peregrino. Loba na nga pèlerin Conheça a noção do tempo. mpo yeba notion ya temps. Aleluia. Amen. O nosso tempo Temps na biso daqui da terra awa na mabele é muito curto. ye mingi, É por isso não pode gastar o teu tempo de qualquer maneira. yango okoki kogaspiller temps na yo te n'importe comment. Diz as escrituras. La Bible dit, Efésios capítulo 5, Ephésiens chapitre 5 verso 14 a 16. verset 14 à 16. O 16 é o versículo mais importante. Foi 16 c'est le verset plus important. que vamos ler rápido. Verso 16, Efésios 5, 16. Ephésiens 5 verset 16. Quem está a receber a bênção? Nani azoyamba lipamboli? Aleluia! Amen. Fala comigo, não vou gastar o meu tempo. Loba na nga na kogaspiller temps na nga te. Sou peregrino. Naza pèlerin. Efésios capítulo 5, 5, 16. versículo 16. Remindo o tempo, Remido o tempo, o tempo, porquanto os dias são maus. porquanto os dias são malos. Uma outra coisa. Rachetez le temps, Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. car les jours sont... Mauvais. Deixa eu ouvir, 14. amém. Ué? Não, 16 uma vez. 17. 5, 16. 16. E aproveitem Merci. ao máximo Aproveite ao máximo Profitez au maximum. cada oportunidade que tiverem, cada oportunidade o que tiver. Chaque opportunité oyo epesa na yo. Significa o tempo são oportunidades. C'est-à-dire le temps, ce sont les opportunités. Não, esse amém é muito fraco. Amen. Fala um teu irmão, os tempos são oportunidades. Bana ndeko na yo, les temps sont les opportunités. Cada dia Deus te dá é uma oportunidade. Chaque jour nzambe azopesa yo opportunité ezali. Aproveita ao máximo. Profitez un maximum. Não gasta Kogaspiller te. a beber, a Komela fazer kaka. aventuras, Kosala baventure. a passar o tempo. Ozolekisa temps. O peregrino não faz isso. Pèlerin asalaka oyo te. Lingala. 16.
awa tango ezali nano bosalela yango malamu Merci papa. pamba te mikolo oyo ezali mabe. Tala voisin yebisa yesalela ngo malamu. Voilà notre vision. Hein? Usa, utiliza bem. Utiliza isso bem. O tempo, fala comigo o tempo. Le temps. É utilizar muito bem. Ezako salela ngo. Por quê? Pona nini? Temos poucos dias. Toza na mikolo mikie. Temos pouco tempo. Toza na temps mukie. Se é o tempo de estudar, investe para estudar. Soki pona weza temps ya kotanga, investir na ba étude. Não se mete numa outra coisa. Kokotisa na makambo mususu te. Porque o tempo é pouco. Po temps eza mukie. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Esse é o trabalho do Pai. Fala comigo os benefícios de conhecer. Lobananga le bénéfice de connaître. Quem pode fazer esse tipo de oração? Somente aquele que sabe que é peregrino aqui na terra. Muto akoki kosala bagenre ya prière oyo ezaka mutu ayebi ki aza pèlerin passager na mabele. Sabe muito bem que o seu tempo é curto. Ayebi très bien que temps na ye eza mukie. Posso avançar? Amen. Temos uma pessoa na Bíblia que geriu bem o seu tempo. Kozana mutu moko na Bible oyo agéraki bien temps na ye. É o Senhor Jesus Cristo. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. 3 anos. 3 ans. Tudo estava feito. Nyonso asilisi. Fala comigo, 3 anos. Lobananga 3 ans. Significa 33 anos. C'est-à-dire 33 ans. A missão foi cumprida. Mission na ye ezalaki accompli. E voltou. Azoni. Porque Jesus Parce que Jésus sabia que ele não veio aqui viver eternamente. ayebaki aye awa ko vivre éternellement te. Tinha uma missão, mas veio. Azalaki na mission. Se concentrou nessa missão. Il s'est concentré na mission na É por ye. isso não tinha tempo para casar, Yango azalaki na temps mbala te. para formar família. Asala famille. Vai lhe fazer entrar confusão na sua missão. Akotisela ye bulu yeke makambo ebele na A mission mulher na ye. começa a lhe complicar. Estás aonde? Mwasi abando Agora, compliqué yo za wapi. você está na montanha. Yo kaka na Aqui nós montagne. estamos a sofrer. Biso tozo souffrir. Jesus sabia Jésus savait. que tem pouco tempo. Il a peu de temps. Geriu este tempo. Il a géré ce temps. E hoje a salvação entrou no mundo. Lelo salut ekoti na mokili. Estou a orar a Deus Nazo sambela nzambe. que você, que eu, com pouco tempo que você tem, Tant oyo moki oza nango. vai afetar o mundo. O affecté mokili. Vai salvar os outros. Amen. O sauver Vai bato. impactar a tua família. O impacter famille na Não yo. vai deixar esse mundo voltar assim. Okotika mokili oyo tozonga boye. Vai deixar traços. Okotika batrace. Oh mon Deus, estou a orar Yo ozosala amen. que alguém fica revolucionado. Ozosambela mutu moko O azala pouco révolutionnaire. tempo que eu tenho, Peu de temps que j'ai. eu tenho que marcar alguém. Fona marquer mutu Eu vou moko. marcar a minha Na geração. marquer génération. Eu Amen. vou a machica. Salababos. Amen. Fala comigo, é possível. Lobananga, c'est possible. É fezável. Pode se fazer. Faisable. Amen, papa, je reçois. 33 anos. 33 ans. Diz na cruz. À lobby sur la Tudo croix. foi consumado. Tout est accompli. Tudo. 33 anos. 33 ans. Mudou o mundo. Mudou a vida das pessoas. A changé ma vie. Mudou a humanidade. A changé a humanité. Salvou o mundo. A sauvé mon kili. 33 anos. 33 ans. Mas alguém que está aqui com My 50, God. 40. Yo zawa na 50 ans, 60 40 ans, 60 ans. Hey, maman. o mundo não te conhece. Mokili yebi yo te. Pas Você não moi. está fazendo nada. Ozosala eloko Está muito te. atrasado. Oza na retard. Pas moi au nom de Jésus. Eu comecei a pregar há 18 anos. Ngana bandai koteya na 18 ans. Me converti menos de 1 ano, já comecei a pregar. Na bongoli motema moins de 1 mois na bandi ya Não, koteya. 1 ano. Menos Moins de 1 ano. de une année Eu comecei a pregar. na bandi ya koteya. Muitos estão aqui atrasados. Bato ebele boza Os boza na outros retard. cresceram na igreja. Misusu Vocês bokoli na têm église. a graça. Oza na grâce. Cresceram na igreja. Okoli na église. Na escola dominical. Na école de na dimanche. juventude. Na jeunesse. Eu não passei essa etapa. Nga na leka étape wana te. Estão a girar. Ozogire, Por ozobaluka. enquanto está a entregar todo o tempo só nos negócios. No Ozolekisa mundo. ntanyonso tu na Nas coisas makambo ya do mundo. mokili na makambo ya As coisas de Deus estão negligenciadas. makambo ya nzambe ozo Ainda néglige. não. Sikoyo te. Esse que tipo de peregrino é esse? Oyo eza quel genre ya bapèlerin?
Que type de pèlerin? Quel genre de pèlerin? Jesus não tinha tempo para construir um templo. Jésus a dit un temple que ton temple était. Porque o tempo Temps. tá para trabalhar com urgência. Faut travailler avec urgence. Mais Salvar. sauver. Essa é a missão. E a E ele missão. deveria gerir esse tempo. Il fallait gérer temps wana. Pergunta o teu irmão, como é que você está gerindo o tempo? Comment yo gérer temps? Senhor pastor que está me acompanhando. Pasteur aux autres. Irmão em Cristo, você que está na Europa. Christ en Europe. Como que está gerindo o tempo? Comment tu gères ton temps? O pouco tempo que Deus te deu. Peu de temps que Dieu t'a donné. Está servir a quem é? Oso servir nani. O peregrino avisado Un pèlerin avisé. sabe gerir o tempo. Il sait comment gérer le temps. Posso vos desencorajar um pouco? N'a découragé bino moi mouké. Posso? Je peux. Se eu falar aquilo hoje, desde hoje ninguém mais vai fazer aqui festa do aniversário. Soki na lobby yango sikoyo awa. Esa na batu mususu okolinga suko sala fête anniversaire te. Quando nós festejamos o nosso aniversário, Lorsque tozo fêter anniversaire na biso. sabe qual é a lição? Oyebi leçon nini ezaka retirer. Posso falar? Nakoki koloba O que é que nós falamos? nini biso tolobaka. Deus seja louvado, Nzambe ezwa lokumu porque completei idade. po nabakisi mbula. Hã? Acrescentei o ano. Nabakisi année. Será que é verdade? Est-ce que c'est la vérité? Quando você está a festejar, Tango yo so fêter, deixa eu te contar. c'est là na expliquer bino. Se o tempo da tua vida cá na terra Soki tant ya vie na yo ici sur terre são 50 anos, et 50 ans. quando você faz 40 anos, Lorsque tu fais 40 ans, significa que fizeste menos um ano de existência da tua vida. c'est-à-dire au sali moins Moins. de Une année. une année de ton existence sur terre. Yo qui point na fêter ba fêter. É por isso as pessoas que fizeram aniversário o ano passado, como ficou um ano, já morreram. Yango bato ba fêter qui anniversaire année passée. Como já era o último ano, Le dele, col les acquis déjà dernière année pour na ye. morreram. Ba kufi. Mas estava a dançar. Ba basa ko bina. Afinal, está a dançar que já vou bazar. Joka so bina na so kende go so mona ba dansa suka yango yo boswa. Estou a pregar alguém. Na so te ya Estamos- mutu moko. Por que, irmãos? Pourquoi? Pessoa mata o corpo para criança de um ano lhe fazer festa. But- Não sabe nada, não vai comer nem. Il y a des gens bato baso bomanzo to pona mwana ya un mois, il y a une année bozo se le fait ami yebi kutu te ke bino mo sangani pona ye. Alguém está na escola, está preocupado para a festa do aniversário. Mutu moko asa na classe azo la préoccupé pour na fête anniversaire. Fala o teu irmão, peregrino, hein? Abre os olhos. Pèlerin, fongola miso. Seja sábio! Sala sage. Você não está a acrescentar nada. Osako augmenter le Está a côté. diminuir os anos da vida. Oso diminuer ba ne Está a vie. tornar velho, velha. Bukolo. Agora, se eu ouvir um jovem aqui da minha igreja está a fazer festa de aniversário, está ouvindo na tua casa. Vou te Oyoki? chapar. Qui na yoki, jeune ya église oyo. Obengisi bato, oboya fête anniversaire na ndako nanga. Esse dinheiro, Bom, se alguém quer te abençoar, vale a pena te dar dinheiro, meta na conta para investir na escola, outras coisas. Mbongo wana okosangisa balingi basombelo masanga basala bagato batia na compte bancaire na yo ekota mpo lobi okosala yango makambo mosusu. Estou a pregar a quem é aqui. Nazoteya nani awa? Fala comigo, eu sou peregrino. Loba nanga, je suis Não pèlerin. tem muito tempo de festas. J'ai pas beaucoup de temps de fête. E o que é mais grave? Ce qui est grave, Compra bebidas alcoólicas. ozosomba Você masanga. que vai evangelizar está dando mais bebida às pessoas. Oyoki yo oyo bima samedi évangéliser vendredi obengisaki bato masanga. Bomelik. Na ndako na bino. Depois vai evangelizar. Après samedi oke évangéliser. Para. Tikako, Para. tika. Estamos a brincar com Deus. Tozosakana na Nzambe. Estou a pregar ou não? Nazoteya tote. Então, desde hoje,
kobanda lelo Ninguém faz a festa de aniversário e perca do tempo. oyoki kosala no fete anniversaire eza perte ya temps sambela nzambe efuka Deve orar como Moisés. sambela lokola Moïse. Senhor, me ensina a contar bem os meus dias. Dieu, enseigne-moi à bien compter Me mes jours. falta quantos anos para deixar este mundo? Il me reste combien de temps pour laisser ce monde? Este tempo que me falta, eu vou investir. Le peu de temps qui me reste, je dois investir. Tem livro que diz, Dans un livre moko elobi. aleluia, Amen. os meus últimos 30 minutos, o que eu faria? My God. Mes derniers 30 minutos 30 ou minutos. 30 dias. Mes derniers 30 jours. Só que vai Edson Dengovana que vai morrer daqui 30 dias. Esses últimos 30 dias, o que você vai fazer? Dengo vandia Pergunta soki ba ba irmã. yebisio otikali na 30 jours pour kufa okosala nini? Conversa, não me olhe aqui. Tala et Serge tala papa Jafé. De pergunta, Joaquim tala Anna. se agora te falta só 30 dias, Soki ba yebisio otikali na 30 jours. o que você vai fazer? Papa o eza problème wa misusu bakokima. A pessoa vai fugir de casa. Ezala bato bakokima ndako Vai, ayawa. irmã Leobi, me dá seu papel, vou evangelizar. Yesu soka. A tua casa que você gosta vai fugir. Ndako oyo linga kokokima ngo. O dinheiro que está poupado para casar vai deixar sair do Bongo so bomba Pastor, kobala okoya tá aqui kotika. dinheiro. Faz a obra de Deus. Papa yango oyo botoka. Sangalari, papai, olingo que. Amém. Amen. Só que isso é mistério. Kaka oyo makambo eza mystère. Ninguém sabe o seu dia. Mutu ayebi te quel est son jour. Só Deus que sabe. Zambe kaka yebi. Mas joga na prudência. Mais travailler avec A prudence. quatro benefícios. Quatrième bénéfice. Vamos continuar amanhã. Será que está a colher essa mensagem? Amen papa. Bomba É muito profundo, né? Eza très profond. Obrigado. Que Deus vos abençoe. Zambe apambola bino. O quatro benefícios Quatrième bénéfice. de conhecer que somos peregrinos. Et connaître que nous sommes O pèlerins. peregrino Un pèlerin deve prestar muita atenção doit prêter beaucoup d'attention aos sinais dos últimos dias ou do fim do mundo. au signe du fin du monde. Le signe du temps. Le signe du temps. Merci, c'est ça. En français, c'est le signe du temps. Doit faire très attention à connaître le signe du temps. Avec le signe du temps. Avec le signe du temps. Prêter beaucoup d'attention. Prestar muita atenção. Prêtez beaucoup d'attention. Isso não posso voar agora. Amanhã chega ao ser 18 pontos, vou pegar micro. Oyo moyena continue yango na mbango eza te lobi toya avant mpona azwa temps ko expliquer. Peregrino avisado Un pèlerin oyo aza avisé, averti, sempre presta atenção do que está acontecendo neste momento. apretaka attention na oyo ezosalema na temps oyo. Amém? Amen. Porque não conhecemos o dia, Parce que toyebi jour não te, conhecemos o ano toyebi année te, que a nossa viagem vai acabar. que notre voyage ekosila. Mas Jesus Mais Jésus nos deixou alguns sinais atikeli biso quelques signes que vai demonstrar ou indicar a sua vinda. qui va indiquer son venir. Que vai indicando o fim do mundo. Oyo ekondiquer le fin du monde. Que o mundo está a acabar. Que mokili ezosila. Estamos mais próximos do fim que de onde que nós saímos. Tozokende malembe na suka koleka esika oyo biso touti. Onde que saiu Papa Gabriel é distante. Esika touti eza mosika. Mas de onde que estamos aí Esika tozokende é mais próximo. ekomi pembeni. Agora, Sikoyo uma das coisas que você deve conhecer, moko ya makambo esengeli toyeba. eu vou vos ensinar acerca da revelação da 70 semana de Daniel. Na enseigner sur la révélation de 70 jours de Daniel. 70 semaines. 70 semaines, pardon. 70 semaines de Daniel. Uma das coisas a conhecer, veja, olha aqui comigo, Moko que o ya- mundo está a acabar. moko ya makambo ya comprendre que mokili ezokende na Estamos nos kosila. últimos tempos. Toza na ba dernier temps. Meu Deus, posso falar? Amém, igreja? Amen église. Não, vou que só estou a adiantar, estou a acabar. Só vou deixar antes do gosto. Azopesa vango.
E desde que o mundo foi criado, banda mokili ekelama desde Adão e Eva, kobanda na Adam et Ève. amém, Amen. até o mundo acabou no tempo de Sodoma e Gomorra. Le monde Delúgio est si écoupé na délige. foi 2000 anos. Ezaka 2000 ans. Foi hoje total 2000 anos. Total nango 2000 ans. Ok? Amen. Desde o tempo de Noé Kobanda tan ya Noé, até que Cristo veio, ti Christ azonga, veio non ti aí Christ aqui, ayaki, fez quantos anos? et ça lui combien d'années? Não estamos falando por quê? Tem medo? Bozobanga. Quantos? 2000 anos passado também. 2000 Total anos. dá quanto? 4000. 4000 ans. Desde Cristo foi arrebatado. Pendant Christ azalaki, Depuis Christ il est monté, até agora temos quantos? ti sikoyo tozana combien? 2000 anos. 2000 ans. E quanto? E 18, é? Merci. Total deu quanto? Total epesi combien? 6 mil anos. 16 000 années. Espera. Quando Deus criou o mundo durante quantos dias? Tango nzambe akeli mokili pendant combien de jours? Esses 6 dias simbolizam 6 mil anos. 6 jours oyo ya création ezo symboliser 16 000 ans. 6 6 mil anos. 6 Mil 000 anos. ans. Estou pregando? Nazoteya 6 mil anos. 6 000 ans. E o sétimo dia foi o dia do quê? Le 7e jour ezalaki jour ya E nini? ele descansou. Ya repos. Fala no termo, o mundo já está no fim. Lobana ndeko no mokili eza déjà na suka. O último ano, a última semana Dernière semaine de quê? de Daniel De Daniel simboliza 7 anos. eza kosymboliser 7 ans. Depois vamos entrar na profundidade. Après tokokota na profondeur. Que meu Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Podemos nos colocar de pé? Otelemi likolo Começa a bater as palmas. banda kobeta maboko. Diga a Deus obrigado de conhecer esta Loba verdade. Nzambe merci koyeba ba. Que revelação! Quelle révélation! Deus é bom. Nzambe asa malamu. Diga a Deus obrigado. Loba na Nzambe merci. Você me trouxe na igreja. Yo meminga na église. Você me colocou aos pés do Kazinga yo tyenga na makolo ya Paul Kazinga para conhecer a verdade. mpona koyeba verité. Levanta as mãos. Diga ao Senhor, me ajuda. Bana nzambe aide. Pai, eu não sou candidato do inferno. Papa nga naza candidat. O mundo não vai me distrair. monde ekodistraire O mundo não vai me roubar mokili ekoyiba ngai a te. minha vida eterna. vi na ngai éternel. Começa a orar, banda Mesopocoria. kosambela. Levanta as mãos, começa a orar. mpona maboko na yo banda kosambela. Pai, quero andar no temor. papa nalingi natombola na crainte. No temor do Senhor. na crainte de Dieu. Eu quero andar com muito cuidado. nalingi natambola na Eu quero contar os meus dias. nalingi nakonte bajour. Senhor, quero usar bem o meu tempo. papa nalingi na utiliser bien mon temps. Não vou perder o meu tempo. nakoperdre temps na ngai te. Oh, meu Deus, me ajuda, papá. papa aide moi. Me ajude. sunga ngai. Eu quero sair na distração. nga nalingi nabima na Esse distraction. mundo não é nosso, mokili afinal. eza ya biso te. Não vou perder o meu tempo em nakoperdre nada. temps na ngai pour rien. Oh, Rakanda Rababa.